Negócios na pauta. Oferecimento de Centro Elétrico, Cimento Bravo e Indústrias Psyll. Olá, sejam muito bem-vindos ao Negócios na Pauta. O ano de 2023 começou de forma muito pessimista. Todas as previsões econômicas apontavam o crescimento do PIB em torno de 1%. Inflação de juros ainda elevados, desemprego sem perspectiva de diminuir, mas o ano de 2023 terminou com todas as previsões iniciais caindo por terra. Inflação em queda com 4,72%, abaixo da meta do Banco Central. Desemprego em 7,5%, a menor taxa desde 2014. A taxa de juros Selic em queda, com 11,75% ao ano. E o crescimento do PIB em 2023 ficou muito próximo de 3%. Por que as previsões eram tão pessimistas? Por que os indicadores foram tão surpreendentes? Se quer saber mais sobre este assunto, fique conosco, porque o Negócio na Pauta está só começando. A economia brasileira em 2023 teve resultados surpreendentes, muito acima do previsto pelos analistas financeiros. Inflação em queda, dentro da meta do Banco Central. Desemprego em queda, com a menor taxa desde 2014. Recorde do saldo da balança comercial, com quase 100 bilhões de dólares. Taxa de juros em queda e crescimento do PIB em torno de 3%, muito acima do previsto no início do ano. Pujança do agronegócio, efeito das reformas estruturais aprovadas no Congresso Nacional, a reforma trabalhista, a reforma tributária, muitos podem ser os fatores que contribuíram para indicadores econômicos tão robustos. O que de fato aconteceu, está acontecendo, ainda não é bem compreendido pelos analistas e podem ser os mesmos fatores que poderão contrariar as previsões econômicas pessimistas para 2024. Em Negócio na Pauta, está começando o ano de 2024, gravando uma série de programas fazendo retrospectiva sobre os principais fatores econômicos que ocorreram em 2023. E vamos começar essa retrospectiva falando da economia brasileira, o que aconteceu em 2023 e o que pode acontecer em 2024. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui em estúdio com, mais uma vez, o Dr. Cursino Raposo, professor da Universidade, economista. Obrigado, Cursino. Obrigado. Estamos aqui com o Éden do Carmo, que é economista, atendendo ao nosso convite. Obrigado, Éden. Obrigado pelo convite. Feliz ano novo a todos. Deus quiser. E com o nosso conhecido aqui, Fernando Wailip, que é diretor da Associação Comercial e é um homem da área financeira. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Arthur? Bom demais estar aqui, estamos aí à disposição de vocês. Feliz ano novo para todos. Bem, as previsões iniciais para os indicadores macroeconômicos de 2023 se mostraram equivocadas. E aí eu queria saber de vocês por que havia tanto pessimismo e por que os resultados foram tão surpreendentes. Vou começar aqui com o Éden, que está aqui pela primeira vez conosco. Olha, na realidade, não é tão raro se errar nas previsões, né? Mas aí tudo tem uma explicação. Você teve, assim como 2022 também, a gente começou com uma previsão muito baixa de crescimento. 2021 também. Né? E aí você teve uma intervenção muito grande do governo anterior, né? Na economia, isenções e tal, muito dinheiro na economia e acabou crescendo muito também. E foi um fenômeno que eu aponto como explicativo desses erros de previsões. O governo também atual, ele começou jogando uma PEC de 200 bilhões na economia, né? A chamada PEC da transição, e aí isso acabou, né, impactando fortemente a economia. Que eu acredito que foi até uma PEC que foi pouco criticada pela imprensa, que parece que foi uma salvo-conduto que se deu para o governo, porque ele ganhou a eleição, e aí tudo bem, vamos ter um compromisso de gastar 200 bi que não se tinha na economia. Então isso acabou, né, por impactar fortemente no crescimento do PIB. E fora, eu acho que os fatores externos também melhoraram em 2023. Né? São fatores que podem explicar, sim.
Você concorda com essa posição do Sim, Éder? eu acho que é por aí mesmo. Inclusive, tem acho que um aspecto que também a gente pode considerar, que é o fato da mudança de governo, né? A gente veio de uma eleição muito acirrada, muito disputada, não é? E isso criou de um certo modo, acho que uma expectativa desfavorável a que se tivesse um ambiente econômico melhor no país, né? E aí acho que a política, né, teve um papel importante nesse momento, porque de algum modo facilitou algumas medidas que o governo queria. Essa PEC da transição que o Éder fala é uma evidência disso, né? Foi facilitada a aprovação disso, apesar de todas as suas contraindicações, né? E durante todo o ano a política em si, né? O protagonismo do Congresso Nacional se fez muito presente e a política é expansionista no gasto. Então, o que é que nós temos, assim, talvez em resumo? Olha, tudo o fundamental da explicação para essa surpresa, entre aspas, do comportamento da economia em 2023 está assentado numa expansão de gastos. Concorda, Fernando? Completamente. O que nós vimos foi exatamente isso, né? Nós tivemos um governo que entregou 2022 para 2023 um superávit de 70 milhões e estamos agora terminando o ano com um déficit de 177 bilhões nas contas. São os 200 e poucos bilhões que foram injetados na economia para movimentar. Tá? O comércio se movimenta de economia. O início do ano de 2023, o que nós vimos foi, como o nosso amigo Conselho falou, uma insegurança sobre quais medidas seriam adotadas pelo governo para fazer a movimentação econômica. Nós estávamos até aqui conversando antes que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é um instrumento básico de planejamento, ele só foi aprovado agora, né, em dezembro, já na virada do ano. Sexta-feira. Então, sexta-feira, né, Conselho? Então, se trabalhou sem previsão. E isso gerou no mercado, desde o início do ano, uma incerteza muito grande, e com incerteza a previsão é para baixo. Mas nós vimos de uma economia impulsionada, nós vimos de um 2022 com um resultado muito bom, o agro, né, expandindo fortemente o resultado dele, e isso fez com que a economia, junto com todo o trabalho feito pelo Congresso Nacional, conseguisse se equilibrar, o governo querendo arrecadar mais, mas gastando mais, né, e querendo arrecadar mais, e o Congresso fazendo o balanço adequado para ter esse resultado até positivo no final de 2023. Eu concordo com essas colocações de vocês, mas veja só, se a gente for pensar, a PEC da transição foi aprovada quando, Éder? No primeiro trimestre, não é isso? Foi logo no início de fevereiro. Se já se sabia que ia entrar 200 bilhões na economia, por que as projeções não foram sendo corrigidas? Elas continuaram ao longo de todo esse ano sendo pessimistas. Não havia um viés ideológico nisso aí? Porque, assim, se fala muito hoje de que os modelos macroeconômicos não estão suficientemente adaptados para a nova realidade brasileira, né? A realidade macroeconômica e estrutural, em função das reformas que já foram aprovadas anteriormente a 2023. Mas todos esses fatores que foram sendo relatados aqui já eram de conhecimento. Quer dizer, no início do ano, nós já tínhamos feito uma previsão lá na universidade de que o saldo da balança ia chegar perto de 100 bilhões. Já se sabia que ia ter uma injeção de capital externo muito forte, suficiente para cobrir os déficits em transações correntes. É mais do que 3 vezes maior que o déficit em transação corrente. Já sabia a injeção de recursos, né, que ia aumentar o déficit público, mas ia ter injeção de recursos na economia. Já sabia que os impactos da Covid quanto da guerra da Ucrânia, e apareceu uma guerra nova, é mais do que beneficiar o Brasil como estão beneficiando. Por que esses indicadores continuaram tão pessimistas, né? Por quê?
Porque nós chegamos no último trimestre do ano e aí continuaram as surpresas. Não, vai ter negativo, vai ter não sei o quê, a inflação vai... Por quê? O que aconteceu de fato? Porque esses fatores todos eles já estavam aí na mesa. Concorda? Em parte, olha bem, se você observar uma coisa interessante, vai contra isso. Quanto maiores são os prazos de observação das previsões feitas, a gente vê que há uma convergência maior entre o que foi previsto e o que foi efetivado realmente. Então, eu acho que, de um certo modo, né, um certo conservadorismo nas previsões ali de imediato, de curto prazo, um certo receio de parte de quem faz essas previsões de que possa, né, dar assim uma bola muito grande, né? Prefere errar para... Prefere errar para... Mas tem que errar tanto. mais, vamos dizer assim, mais pessimista do que vender uma expectativa muito favorável. E sim, há sim algum viés político ideológico, acho que sim. E isso não necessariamente, eu acho que significaria uma coisa negativa ou que desacreditaria o trabalho técnico em si mesmo. O trabalho é técnico, né? Porém, ele se faz num ambiente político, isto é, num ambiente de disputa de poder, num ambiente de... Na verdade, no fundo, as relações econômicas consistem em quê? Na disputa para ver quem se apropria das maiores parcelas do PIB. Sim, não é? Então, por trás disso não tem inocência. Né? Por trás disso tem certos e muitos interesses, né? E convicções ideológicas mesmo. Perfeito. Então, eu não Nós reputo estamos como uma aqui, coisa muito ruim não ser tão preciso quanto o modelo físico. Perfeito. Então, nós estamos só para... Porque nós vamos ter que encerrar esse bloco, só para concluir aqui, a gente continua essa discussão no próximo bloco. E é exatamente por isso que nós chamamos aqui 3 economistas, porque os economistas estão na berlinda agora. Vocês erraram tanto, né? Eu nem acho que erraram tanto assim, mas é exatamente por isso que nós estamos discutindo tudo isso aqui. Bem, é isso. Nós vamos já dar uma parada, negócio na pauta, lembrando que tem o apoio do Guaraná Geneve e do energético Team Power, Cimento Brava e a loja Centro Elétrica. A gente faz uma rápida pausa e na volta vamos saber mais sobre a economia em 2023. Fique aí que já voltamos.